Olá, criaturas do bem! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Todos os ateístas, todos os agnósticos, todos os céticos, todos os deístas, todos os religiosos, ao seu programa sobre arte e espiritualidade favorito. Hoje nós vamos falar sobre o preconceito contra os céticos, agnósticos e ateus, com um convidado muito especial. Vamos lá! Hoje aqui estamos com o convidado Sérgio Mendonça. Sérgio que é um estudioso, digamos assim, curioso na arte, na espiritualidade, escreve, é poeta, é pai, trabalha, agora está dando um tempo aí de outras atividades, enfim, faz muita coisa que eu não vou enumerar. Bem-vindo, Sérgio Mendonça, aqui ao nosso programa Arte e Espiritualidade. Obrigado, Cícero. Para mim é um prazer daqueles enormes mesmo de estar aqui, né? Para quem não sabe, o Cícero é um irmão de caminhada, aquele que a gente escolhe para trazer para a nossa família, né? E esse projeto eu acompanho desde o nascedouro dele, né? Até hoje, sou um crítico ferrenho, né? Ele sabe disso. Né? Então é um prazer muito grande, Cícero, estar aqui com você hoje. Sérgio, prazer nosso, todo dessa equipe aqui. E a gente vai falar, Sérgio, assim, que Sérgio nos ajuda, assim, muito, dando feedback, né, no nosso programa. E a gente hoje vai falar de uma coisa muito que acontece muito nos bastidores entre as pessoas, um certo bullying, né, do preconceito que sofrem os ateus, os céticos, os agnósticos, não é, nesse mundo de hoje. Primeiro, a gente vai passar para o povo de casa, que está nos assistindo, nos acompanhando, qual é esse conceito de ateus, céticos e agnóstico. Vamos dar uma palavrinha para o nosso público aqui, como você quiser. Ok. Conceitos básicos, né, para a gente não ir muito, não se aprofundar muito, também não terminar não confundindo. Mas o ateu, basicamente, é aquele que não acredita em Deus, né, que não acredita na existência de Deus ou de deuses, né? O agnóstico, ele é aquele que até pode acreditar, tem alguns que podem acreditar, mas precisam que se prove isso. Então, o agnóstico ele tem uma dificuldade de conversar sobre Deus, né, porque é difícil para eles entenderem essa questão da divindade, do desconhecido. E os céticos, que são aqueles que não acreditam principalmente nos valores morais, nos conceitos morais, né, nos dogmas, então, mas nenhum deles é desprovido de valor, sabe? Porque cada um tem só sua linha de pensamento, sua diferença de linha de pensamento, mas que são bastante interessantes de serem observados, todos eles. Eu gostei muito disso aí que você falou, né? Todos têm a sua linha de valor. E então, eu acho que a palavra mais conhecida pelo público, né, pelas pessoas, é o ateu ou o ateísta, não é? Que é aquele que o A vem de contra Deus ou não acredita em Deus ou em deuses, como você bem falou. Já o cético, ele duvida quase de tudo, né? Duvida que existe Deus, duvida que exista. Ele como se não quisesse acreditar, né? Ele duvida, isso aí, ou anjos, ou qualquer coisa mais sobrenatural, que não seja provado pela ciência. Não é isso, Sérgio? Não sei se mais tem ou menos mais isso. algo. Sim. O cético, ele tem uma característica muito importante, que é a não crer nos valores,
né, nos valores morais, nos valores sociais e que estão intrinsecamente ligados a Deus. Né? Sempre tem a Deus, a religiosidade e tudo mais. Então, eles são... a expressão maior, né, do cético, do ceticismo, é o anarquismo. Porque eles não querem aquela coisa de ter um valor, de ter um moral, de ter uma regra a ser seguida. É quase como, melhor traduzindo, não sei se estou me fazendo entender muito bem, mas é como se é quase que um pessimista o cético, né? Eu não acredito, então não acredito que isso tenha valores referentes a uma divindade maior, justamente a Deus. Uhum. Não é? Enquanto agnóstico, eu acho assim, muito interessante a questão do agnóstico. Eu vi um programa, li um pouco sobre o agnosticismo, né? Que eles assim, eles podem acreditar ou não, mas eles não estão assim, se Deus existir, tudo bem. Se Deus não existir, também tudo bem. Eles acham que a ciência não tem como provar nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Então, eles ficam assim, não, eu sou agnóstico. Quando tiver base suficiente, aí tudo bem, eu vou acreditar, ou se você provar que não existe também, eu vou acreditar que não existe. Mas, para eles estão numa boa. Não é isso? Assim, não sei, pelo Sim. que eu... Tanto que eles não discutem o assunto, né? O agnóstico, normalmente, ele foge do debate, ele foge da discussão sobre divindade, sobre a existência de Deus e tal. E como você bem disse, se você conseguir provar que Deus existe, aí tem alguns agnósticos, que também não são todos, né? Aí ele vai e confirma com você, pô, então se você está me provando, então eu acredito em Deus agora. Tem outros que são mais resistentes, né, e tudo mais. Tem uma série assim, de subtipos, né, de agnóstico que deixam assim, esse grupo bastante interessante, né? Principalmente por isso. Não há uma afirmação, mas também não há uma negação. Me prove que existe e aí eu acredito. Senão... Eu soube de um caso de uma amiga minha. Ela tem um filho que é agnóstico, mas eu no problema que eu tive com relação à Covid, quando eu estava internado, ele disse assim, ele via a mãe fazendo orações, a mãe com a filha para mim, para minha recuperação, quando eu estava lá internado no hospital, e aí ele chegou um dia e disse assim, eu não acredito nessas coisas, mas eu vou rezar, vou orar com vocês, porque eu acredito que Cícero é uma boa pessoa, porque ele já me conhecia. Sim. Então, ele, como ele já me conhecia, aquilo ele não precisava mais de prova, né? Então, ele fez lá uma oração muito interessante, a mãe me passou, e eu achei muito interessante. Estou trazendo isso aqui para a gente ver que a gente não deve ter esse preconceito, porque fulano é agnóstico, porque fulano é cético, porque fulano é ateu, não é, Sérgio? E aí eu quero entrar justamente nisso. Como é que estão vivendo essas pessoas nesse mundo atual, onde existe uma linha que você tem que ter uma religião, você tem que acreditar nisso, e onde existe um sectarismo também, um certo preconceito contra essas pessoas. Como é que você vê? Como é que você acha que essas pessoas estão vivendo aí? Eu acho que os que mais sofrem são os ateus, né? Que existem países no mundo, como Afeganistão e Irã, que há a proibição de serem ateus e que se eles forem flagrados, né, professando de qualquer forma é uma profissão de fé. Né? Ele não acreditar é algo, né, é uma fé deles, de não existir. Mas pode morrer, pode inclusive sofrer pena de capital, pode morrer por isso. Né? Ele pode sofrer uma pena de morte. Né? Já existem países, por exemplo, como o Egito, que ele é só proibido.
você ser ateu. Então, nesses países existem aquelas pesquisas como há no censo, né? Você declara a sua religião, eles não podem declarar que são ateus. Então, para mim, assim, tem... E eu acho que nas outras sociedades também, quando você tem uma crítica, como você disse, né? É terrível a pessoa dizer que é ateu, né? E aí a pessoa logo fala, como você é ateu? Não, ele só não crê. O ateu, ele não necessariamente é um ser desprovido de valores. A pessoa pode ser ateu e ser muito mais cristão na prática do que um próprio cristão. Então, né, eu acho que as pessoas costumam desassociar isso, né? A pessoa não desassociam isso. Tem aquele estigma, tem aquela, né? E eu acho que no final de tudo, né, sempre o último momento é, meu Deus, eu me entrego, ou então naquela coisa do sufoco, né? Ai meu Deus, é a primeira coisa que se fala, né? Mesmo sem ter mesmo com as dúvidas ou mesmo com aquela certeza da não existência. Quando acontece alguma coisa com a gente, pensa, meu Deus, né? Solta, mesmo sendo, quem sabe, mesmo sendo ateu, cético ou agnóstico, né? A gente solta essa frase, né? Mas eu acho assim que o importante, sabe, Sérgio, é a gente estar saber respeitar, não é, a condição do outro, porque eu vejo assim, no caso desse rapaz, né, desse garoto, que ele já tem essa linha de religiosidade ou não religiosidade dele, mas que ele parou para fazer um bem. Então, não necessariamente essas pessoas que são céticas, agnósticas ou ateias ou ateístas, elas vão fazer o mal ou elas são más. Não, às vezes fazem muito mais o bem do que certas pessoas que têm aquela religião, que vivem nos seus rituais de cada religião, não é? Não, eu acho isso... Quantas guerras já foram feitas em nome de Deus? Verdade. Quantas mortes, né? Quanto sofrimento já foi, né, infligido às pessoas por causa da fé, por causa da religião. Tem muitas por aí, não é, Sérgio? Continua acontecendo. Olha, essa água tá fluidificada, viu? Para quem, se você não acredita, mas pode tomar um pouquinho. Gente, o Sérgio, como eu falei aqui no início, né? Nosso programa é assim, nessa faixa de 15 a 20 minutos, né? E ele é poeta. Ele escreve umas coisas, escreve contos, escreveu já um livro infantil em conjunto, em parceria com a filha dele, né? Com Sofia. Um beijo, Sofia. E assim, eu gostaria, Sérgio, que você trouxesse uma poesia aí, um poema, né, de sua autoria, para brilhantar aqui, né, para os nossos seguidores aí. Ok. Se você me permite só, Cícero, fechar uma coisa bem rapidinho. Sim. Independente da sua crença, da sua fé, o que faz você ser ou ser algo é a sua prática. Então, de nada adianta conceito moral, de nada adianta conceito religioso, se você não tem a prática, né? E a fé em Deus, trazida pelo Cristo, ela traz é muito simples, né? Tem lá só um mandamento: ame ao próximo como a si mesmo. Coloque-se sempre no lugar do outro. A partir daí, tudo... Eu tenho um amigo que ele diz assim, é tudo muito simples, só não é fácil. Mas tudo é muito simples, né? O conceito é muito... Verdade. E eu trouxe pra gente aqui um escrito meu que eu intitulei Deus. Deus. Então... Haverá sempre uma luz iluminando nossos caminhos. Haverá sempre uma voz guiando nossos passos. Haverá sempre uma mão conduzindo nossas ações. Haverá sempre alguém que nos acompanhe. Haverá sempre um sorriso que nos conforte. Haverá sempre um amigo que nos ajude. Haverá sempre um desejo que nos mova.
haverá sempre uma força que nos sustente. Haverá sempre uma lágrima que nos purifique. Haverá sempre um Deus que nos ilumina, guia, conduz, acompanha, conforta, ajuda, move, sustenta e purifica. Esse é Deus para mim. Gente, eu acho que não pode ver não, porque eu me arrepiei, porque eu estava pensando aqui, caramba, que coisa maravilhosa, porque haverá sempre um Deus. Aí a gente se pergunta, qual é o seu Deus? Né? De repente é o seu estado de espírito, né? Você não acredita num Deus físico, que eu também não acredito. Para mim Deus é tudo, essa consciência cósmica, né? Toda essa divina providência. E aí você vem colocando assim, Deus, quem é Deus, né? Deus para mim pode ser diferente do Deus para você. Né? O meu respeito, né? Como você dá a esse nome de Deus. Né? Divina providência, suprema sabedoria, causa primária de todas as coisas, a alegria que vem de dentro, né? Todo esse universo, toda essa natureza, o que é Deus para você. Então, Deus que você acredita é esse Deus que é para você. E está tudo certo. Para a gente aqui está tudo certo. Seja muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui e trazido essa poesia, esse poema lindo, viu? A gente agradece, viu? Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter estado aqui com você. Muito feliz de verdade. Que bom, que bom. E após ouvirmos esse belo poema, essa bela poesia, a gente vai ficando por aqui, desejando que vocês fiquem com muita energia, de coração a coração, de mente a mente, de corpo a corpo, com muito mais arte e com muito mais espiritualidade. Valeu, até a próxima!